Perfeito. Olha, no São Paulo, o Oscar tem quadro estável. Saiu um boletim novo sobre o Oscar, dizendo que está com quadro estável, segue internado. Ele teve um problema cardíaco sério durante exames físicos do São Paulo. Está sendo colocado, está sendo discutido se ele vai continuar a carreira, até ele mesmo decidir parar e encerrar a carreira depois desse problema grave que teve. Por enquanto, ele segue internado, está estável, está bem, mas não tomou a sua decisão sobre o que fazer daqui para frente com a sua carreira. E o Casão, no seu blog, escreveu uma carta para o Oscar. Explica para a gente, Casão. Então, o meu texto foi o seguinte, o meu texto foi em cima da paixão que você tem pelo futebol, do amor que todo mundo tem. O torcedor é apaixonado pelo futebol. Quantos torcedores existem que torcem, que vão ao estádio, que gostariam de ter sido jogador de futebol por uma coisa ou outra e não conseguiram, né? Machucaram, ou não tinham um talento tão grande assim, ou faltou a oportunidade, ou não teve a sorte do momento certo. Muitos, porque o futebol é paixão, é amor. E quem joga, quando você joga desde pequenininho. E você ama jogar futebol. Você ama primeiro a bola. Porque você aprende a chutar, você ama, depois você ama jogar futebol. Futebol é uma paixão. O que eles ganham profissionalmente é outro negócio. Não tem comparação o amor pelo esporte com o que os caras ganham. Se ganham muito ou ganham pouco. Isso faz parte da profissão. Mas eu entrei muito na linha da relação emocional. E você parar de jogar, é como eu falei, você vai parar de jogar, você vai abrir mão de uma coisa que você ama muito. De uma coisa que você é um amor incondicional, que você se apaixonou com 6, 7 anos de idade e num determinado momento você vai ter que abandonar aquilo que você é apaixonado. Ou abandonar definitivamente, ou abandonar o lado competitivo, ou mais de alguma coisa você vai abandonar. Não necessariamente por contusão ou por um problema no coração. A própria idade te chega para você e fala assim, não dá mais. E você tem que decidir parar. No caso do Oscar, aconteceu uma coisa de imprevisto. Ele não sabia, ele joga futebol há anos, ele faz esses testes físicos há anos, né? Fez no começo do ano para ser inscrito no campeonato, nos campeonatos, para disputar os campeonatos, e de repente ele vai fazer normalmente um teste e acontece isso. E aí a cabeça dele deve estar assim, deve estar a mil, né? O que eu faço? Paro, não paro, o que eu vou fazer e tal. E você sendo forçado a parar é uma outra situação que agrava mais a decisão, né? Você não para assim, eu acho que eu tenho que parar, eu não aguento mais, estou me machucando muito, eu vou parar. Não, aconteceu alguma coisa que pode forçar o cara a parar, né? Não sei se ele vai parar ou não. Não sei se isso daí vai ser o motivo, se os médicos vão falar, não pode mais jogar, ou se vão falar, não, pode jogar. Eu não sei qual vai ser o diagnóstico final. Mas se você for forçado a parar por causa de alguma coisa, eu acho que o lado emocional sofre muito mais do que quando você decide parar, que já é um sofrimento. Porque tem várias coisas nisso aí. Tem o vício da adrenalina. Seu corpo fica lotado de adrenalina a vida toda. Você joga, é competição. Até no treino você fica com adrenalina, a adrenalina sobe e tal. E de repente você para de jogar. Você faz a última partida, vai. Você joga no domingo e para de jogar. Da segunda em diante, a adrenalina que vai entrar em você não vai ser nunca igual àquela que você faz na competição. E isso daí é um problema sério para o corpo de um cara que para de jogar. E demora muito tempo para o corpo se habituar que não vai ter mais aquela avalanche de adrenalina. Isso aí é um dos pontos que eu toquei no texto, né? E aí o resto é paixão mesmo, amor pelo que faz, sabe? Parar, porque eu até dei exemplo, cantor, atriz, atores, que também são profissões que é paixão, eles fazem a vida toda. Os jornalistas, vocês são apaixonados pelo jornalismo, senão vocês não tinham feito jornalismo na faculdade, e apaixonados pelo futebol, senão vocês não fariam jornalismo esportivo. E vocês vão ser jornalistas até quando vocês quiserem. O atleta não. O atleta não tem essa escolha. Ele tem que parar em algum momento. Perfeito. E de repente tem que parar forçado. Muito bom, muito bom. Então leiam o texto do Casão, bem legal, e gostei dessa comparação, né? O atleta, ele não decide parar, né? Ele é obrigado a parar porque o corpo não responde mais. Agora,
Não sei se por conta dessa questão do Oscar muito séria, ele não vai decidir o que vai fazer, se vai parar, não vai parar. Quem parou foi o São Paulo. São Paulo deu vamos dar uma segurada aí no nosso planejamento para 2026, visando esses jogos finais para tentar ir à Libertadores. Ele tinha começado a iniciar umas reuniões ali de preparação, quem vai ser, que planejamento e tal, só que agora a ideia é que o foco total nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o que me parece estranho, né? Agora sim, hein, pessoal, agora estamos em oitavo ali, 5 pontos atrás, nós vamos ficar focados nisso sem Morumbis, porque o São Paulo vai jogar os seus jogos em casa na Vila Belmiro. Então, está paralisado, por enquanto, o planejamento para o ano que vem, Danilo. Outra, vamos combinar, né? O que ia mudar se o Casares e o Belmonte e o Carlo Magno lá e o Crespo sentassem e falassem assim, e aí, o que você acha? Eu acho que eu preciso de um lateral direito, eu acho que eu vou precisar de um zagueiro, eu acho que eu vou precisar de um volante. Aí no dia seguinte o Marcos Antônio vai jogar mais ou menos, ele nem está sabendo o que está acontecendo. Dá para você fazer um planejamento sem tirar o foco do time. Não acho que seja algo impeditivo. Acho que o São Paulo já deveria ter algumas ideias em mente, plano A, plano B, plano C. Olhar e falar, eu vou mandar isso aqui embora, isso aqui não serve, porque a gente já está em novembro. Não é essa reta final que vai definir se o Tapia é um bom jogador ou não. Não são esses 5 jogos finais. Então, acho que daria, sim, para você fazer um planejamento, pelo menos uma sombra, uma ideia, e jogar sem perder o foco. Eu, particularmente, acho estranha essa decisão de São Paulo. Pois é, então está tudo parado, agora foco na tentativa de ir para a Libertadores pelo G8. Para ir para a Libertadores, São Paulo tem que chegar, nesse momento, vou te falar, talvez não, mas eu vou te explicar. Tem que ser o 7º colocado, né? E não está fácil, porque o Fluminense já está um pouco distante nessa briga. Porque até então temos o G7, certo? Certo. Então, mas se o Fluminense estiver ali em 7º e for campeão da Copa do Brasil... É aí que eu ia chegar. Se o Galo vence, ultrapassaria o São Paulo. E se o Galo é campeão da Sul-Americana, ele abre mais uma vaga. Aí viraria o G mais um. Só viraria G9 se o campeão da Copa do Brasil estivesse no G7. Então, mas seria uma chance a mais, é isso que eu quero dizer. É que, nesse caso aí, teria que ver o que vai acontecer com a Copa do Brasil antes, né? Essa é a grande dúvida. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Os sócios não elegem o presidente, eles votam em conselheiros e tem uns conselheiros natos, né? Metade do conselho, né, Bruno, pertence... mais ou menos vitalícios. Vitalícios, e você elege a outra metade. Ou seja, se você controla esse grupo vitalício, se você tem o apoio desses caras, se você eleger 1, 2 ali, você já ganha a eleição. Então, é um sistema muito, muito arcaico, absolutamente inadequado para um clube de grande torcida como São Paulo, que impede a chegada ao poder de qualquer pessoa capacitada, que ame o clube, que seja associada, que queira colaborar. Você participa ali da turma, então você não vai entrar. É impossível. Diante disso, eu só acredito vendo em qualquer coisa no sentido de SAF, coisa parecida. Acho muito difícil, mas muito, muito difícil. No São Paulo, muito difícil. No Fluminense está dando muita discussão, inclusive, essa história aí, essa proposta. Está dando uma briga danada. Acho muito difícil. Como agora essa tentativa aí de fazer como se fosse uma SAF da base, né? Uma coisa mais ou menos assim, também com alta rejeição, acho muito difícil. Não acredito, não. Mas, Mauro, você sempre diz, né? Para um clube gigante como o São Paulo, você é contra, né, Mauro? Você acha que pode acabar sendo negativo, né? É muito melhor uma gestão boa, como o Flamengo e Palmeiras fizeram. São Paulo não precisa virar SAF. São Paulo quiser, ele entra nos eixos. Só que vai levar alguns anos. E tem que ser um pouco mais rigoroso, acho eu, do que foi esse ano. São Paulo vai ter que apertar mais o cinto. É difícil, eu sei que é difícil, mas passa. Em alguns anos você consegue se regenerar. O São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil, está no principal mercado que é São Paulo, tem um estádio que é dele, não tem dívida de estádio, né? Estádio grande, é um clube que a torcida cresceu muito em regiões mais pobres, né? Aqui da região metropolitana de São Paulo. Então tem uma torcida hoje muito mais numerosa, muito mais torcedores fora do estado de São Paulo, né? Espalhados pelo Brasil. Então o clube cresceu nas últimas décadas e ele tem todas as condições de se recuperar. Agora, leva tempo e é preciso muita seriedade e acho que apertar um pouco mais o cinto.
Acho que essa que é a questão. Difícil é, mas acho que tem solução. Acho que o São Paulo não precisa ter um dono. Mas, na verdade, também precisaria se modernizar, né? Na sua parte, digamos aí, política, né? Sistema eleitoral, digamos assim. A maneira como se elege quem fica no poder é completamente ultrapassado. Eu concordo com o Mauro. Você pegar um gigante como o São Paulo, transformar em SAF, depender de empresários, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro na maioria das vezes, né? Eu sempre falo, tem um empresário tipo Pedrinho do Supermercados BH, né? É outra coisa, é um torcedor do Cruzeiro, é apaixonado. O cara dava bicho pros jogadores do Cruzeiro antes de ser dono do clube. Então esse cara vai querer um Cruzeiro forte para brigar por títulos também, na minha opinião. Agora, outra coisa é você ter um dono que vai querer só dinheiro, às vezes que se dane se o clube for campeão ou não, se eu estiver ganhando dinheiro, se eu estiver vendendo jogadores, tá tudo certo. O São Paulo é muito grande. O São Paulo, ele ainda é a terceira torcida do Brasil ou o Palmeiras passou? Tá ali, muito equilibrado, né? Mas eu acho que ainda é a terceira. Aliás, eu não entendo como é que essas pesquisas conseguem fazer ultrapassagem em tamanho de torcida. Porque, assim, uma diz que o outro tem milhões a mais. Aí, de repente, muda. Quer dizer, morreram, sei lá, quantos São Paulinos e nasceu só palmeirense no período. Eu acho isso bizarro. Não, é bizarro, porque foram várias pesquisas com Palmeiras em quarto, São Paulo em segundo. Várias. Aí, de repente, uma delas diz que mudou. Como é que muda? Essa é a corrida de Fórmula 1, com um carro ultrapassa o outro. Não dá, cara. Isso não muda em pouco tempo. O São Paulo levou muitos anos para virar a terceira maior torcida. Foi um processo lento, que levou muito tempo. Especialmente na época do Tele ali, o time foi campeão. O Vasco está em quarto, quinto com o Palmeiras. Como, por exemplo, eu imagino que no longo prazo, médio prazo, a torcida do Vasco vai diminuir. Claro que vai diminuir. Vários rebaixamentos, longe das grandes disputas. A tendência é diminuir, claro que a tendência é diminuir. Mas leva tempo. O Vasco ainda tem uma torcida muito, muito, muito grande. Agora, ela pode envelhecer e diminuir, pode acontecer. A do Santos passou por esse processo. Nos anos 70, o Santos tinha torcida muito jovem. Por quê? Por causa do Santos do Pelé. Sim. Muitos garotos, meninas que nasceram ali nos anos 60, 70, santistas. Aí tem um período de jejum, para ganhar um título em 84. Ficou um tempão, paulista, né? O primeiro depois da era Pelé. Juari, aquela turma toda. Aí o Santos tem o time do Robinho, o Diego, depois tem o time do Neymar. Aí mais jovens voltaram a torcer para o Santos. Então deu uma outra... essas duas gerações fizeram com que a torcida do Santos crescesse de novo. Se não tivesse essas duas gerações, a torcida do Santos hoje seria uma torcida muito envelhecida. Sim. E muito menor. Isso acontece no futebol. Você vê que no Rio de Janeiro, o Flamengo tem mais de metade da torcida. Eu lembro que, décadas atrás, as pesquisas botavam 35%, um pouco mais de um terço. Hoje é mais da metade. Por quê? Veio o time do Zico, aí teve períodos difíceis, mas depois times vencedores, foi crescendo e vai crescer mais. Agora, eu acho incrível como a do São Paulo ficou menor, de repente, do Palmeiras passou. Acho isso muito curioso. Mas, enfim, essas pesquisas não são precisas, né, gente? Elas são apenas estimativas, mas não tem precisão nenhuma. Não tem como ter precisão da maneira que são feitas. Realmente é o que o Mauro fala. Do nada, uma que estava milhões na frente, passa outra. Do nada. Mano, quem mais fala é ele aí. O Flamengo, quando ganha, fala: aumentamos em 5 milhões. Nasceu 5 milhões de pessoas. Ô animal! A torcida do... E aí hoje até a Joana de Assis do GE trouxe a informação que o Oscar não lembra do que aconteceu. Ele não lembra desse episódio dele, assim, desmaiando. Ele tem alguns flashes, mas ele não lembra exatamente disso. Pensando nisso, então, o Leandro Costa, que é um médico especializado aqui, então, ele nos enviou um vídeo onde ele explica um pouco esse cenário que aconteceu com o Oscar, para a gente ouvir, né, de alguém que é especialista no tema. É muito importante lembrar que quando você tem um teste de ergometria, há complicações que podem acontecer durante a realização do exame. E essas complicações, é claro, que tem que ser julgadas pelo médico que está do lado do paciente para poder entender qual que é a magnitude, o como ela aconteceu, em que cenário ela aconteceu e, de fato, qual que é o impacto prognóstico dela. Né? Então, informações realmente devem ser muito precisas para que a avaliação seja feita de forma adequada da mesma forma. E o segundo, a questão em relação a permitir o indivíduo voltar ou não à prática de atividade física esportiva, isso também é um capítulo à parte, é um quesito bastante complexo, no qual você vai julgar as doenças de base do indivíduo, qual foi a alteração que foi detectada no teste diagnóstico,
Se essas duas combinações de fato levam a alguma possibilidade de ter algum evento grave durante a prática de exercício, e além de tudo isso, toda vez que você pensa em descontinuação, é algo bastante complexo, no qual tem que ser levado em conta a vontade do jogador, a questão da família, o entendimento dele em relação a toda a questão da parte profissional. Então, assim, realmente é um contexto bastante amplo, bastante complexo, que tem bastante literatura já disponível e que tem que ser julgado caso a caso com informações precisas. Então, claro, quando você tem uma generalização e informações que vêm, obviamente, incompletas, é muito complicado da parte médica poder traçar algum tipo de direcionamento objetivo sobre o que foi apresentado. Boa noite e um prazer aqui contribuir com o canal. É isso, perfeito. Leandro, então, que nos enviou esse vídeo, te agradeço, Leandro, pela sua participação. Ele é médico cardiologista do Hospital Oswaldo Cruz, também um hospital muito conhecido aqui de São Paulo, né? E explica um pouco o cenário do Oscar. Cara, de novo, não é a nossa também aqui, cara, pretensão trazer o diagnóstico preciso do que aconteceu e tudo mais. Isso vai ser divulgado posteriormente, mas interessante, né? Até mandando boa noite ao chat também já participando, como disse nosso Paulo Nobre, que está sempre conosco, falou, né, que é interessante a fala do médico para nós que somos leigos, entre aspas, né? É importante entender os cenários, né? Ele não estava envolvido nesse caso, obviamente é muito difícil ter acesso aos detalhes, mas fica então só uma explicação do que pode ter causado então esse desmaio do Oscar, e aí em breve a gente vai ter maiores informações. A gente desejar melhoras ao atleta, né, Felipão? Pai de família, o Oscar, né? O cara que é extremamente correto nas suas ações com o clube, né? Você pode questionar a parte do futebol, pode questionar o custo-benefício e tal. Eu acho que nesse momento não dá para questionar esse tipo de coisa, né? Você tem que pensar na parte da saúde. Mas o Oscar, então, que tem uma pronta recuperação, Felipão. Primeiro, parabenizar você, Gabi, por ter pegado um vídeo. Eu acho que é muito importante isso que o Paulo Nobre falou, que é importante para passar não só para a gente, como jornalista, mas também para o público, a situação e também uma visão de um profissional do caso. E, cara, a gente falou bastante sobre isso ontem. Não sei se foi apenas para mim, que teve uma oscilação do nosso Felipe, já ele volta conosco. Então, boa, tá de volta, pode falar. Voltei. Só deu uma escorregadinha aqui a internet, mas só para a gente fechar esse assunto, acho que é muito importante isso que você trouxe e tudo mais. E, cara, falei muito sobre isso na live do Paulistão. Eu acho que as críticas ao Oscar dentro de campo são justas e todo mundo tem a sua visão, todo mundo tem a sua opinião. Mas nesse momento não é o momento de você julgá-lo. Não é o momento de você falar, porra, o Oscar precisa pensar primeiro no clube. Não. Acho que questão financeira, questão de campo e bola, da sua opinião, do que você acha de fato vem acontecendo do Oscar, de como foi essa passagem do Oscar, isso fica para depois, isso fica em segundo plano. Agora o primeiro plano, o foco, tem que ser na vida do ser humano. É um ser humano, é uma vida, é um pai de família, como você falou. É um cara que, cara, o meu trabalho, o seu trabalho é vir aqui na Arquibancada Tricolor, falar as nossas opiniões, conduzir as nossas lives. O trabalho do cara é esse, é jogar futebol, e ele está sendo impedido por um problema seríssimo. Então, cara, tem muitas coisas que vêm antes da nossa opinião sobre o campo e bola. Você pode achar A, eu posso achar B, o Gabriel pode achar C. Só que eu acho que esse não é o momento da gente criticar, por exemplo, o Oscar pelo que ele fez em 2025. É o momento da gente pensar realmente no ser humano, ele estar apto a viver com tranquilidade, sem nenhuma sequela. Acho que esse é a primeira preocupação, é a coisa que a gente tem que pensar muito antes de, vai renovar, vai ficar no São Paulo, será que ele vai devolver o dinheiro? Gente, isso é papo para o futuro. Hoje a gente tem que pensar no cara tá bem, nele se recuperar e voltar 100% saudável, Gabi. Nesse momento ele tem todo minha atenção positiva, esse Diego Fernandes. Independente se amanhã ou depois vai dar certo ou não, a conversa já melhorou. Você imagina a gente não ter que lidar com Dedé, Belmonte, Rui Costa, Casares, Muricy, Chapecó, Nelsinho, ou vocês imaginem, acho difícil esses caras saírem assim, mas vocês imaginem ter um profissional na presidência ou o conselho respondendo para um cara realmente interessado em futebol?
realmente interessado em investir alguma coisa, ou de fazer uma parceria melhor, ou de realmente quitar a dívida daqui 3, 4 anos. Porque a gente sabe que a dívida não vai quitar. Eles falam, não, esse discurso patético e inflamado se renova. Não, nós temos que quitar a dívida. Não quita bosta nenhuma, compra Michel Araújo por 17 milhões. Eles acham que a gente é otário. O dinheiro entra do São Paulo e sai da forma como eles querem. De forma absolutamente incompetente. Por que compra Michel Araújo? Olha o esforço que fizeram para trazer o Juan Tressoldi e não conseguiram. Para pagar 25, 26 milhões, sei lá, num zagueiro. Por que não fizeram o mesmo esforço para trazer o Marcos Leonardo? Então é simplesmente espetacular. Espetacular, é maravilhoso. Nos dá muita esperança de uma forma que nós nem tínhamos mais. E nos entusiasma para finalmente acontecer SAF no São Paulo. Ou o tipo de uma SAF, ou algo mais... A SAF, eu tô falando aqui porque virou um nome popular. Nós precisamos... O SAF que a gente fala aí de forma popular, tem vários formatos, vários modelos. Só o que nós queremos é uma gestão profissional. Nem precisaria de SAF no São Paulo se tivesse uma gestão profissional, de caras interessados. É que a SAF, ela leva para um caminho que tira um pouco desses dinossauros patéticos que tinham e tem nos clubes, né? E aí, então isso é espetacular. E aí tem a história do Michael, que tá para sair do Flamengo, mas o Diego Fernandes entrando no São Paulo, eu adoraria o Michael no São Paulo. Adoraria. Tá, não vai ficar no Flamengo. Nós estamos vendo que ele é o Samolino, é o Plata, tem um monte de jogador. O próprio Bruno Henrique, Pedro, não vai jogar Michael. Cebolinha, Luiz Araújo, que o Cebolinha também sai. Cebolinha e Michael não vão ficar. Luiz Araújo, não falei. O Cebolinha e Michael não tem espaço mais. Eu adoraria o Michael. Adoraria o Michael no São Paulo. Só que o Diego Fernandes entrando, a gente não precisa mais ficar implorando para jogadores tipo Michael. Tem que ser normal. Não pode ser um acontecimento. Tem que ser algo normal. A chegada e saída de jogadores tipo Michael do São Paulo. Isso tem que ser normal. Com o Diego Fernandes conseguindo entrar, conseguindo fazer esse furo nesse inferno que a gente vive. Desculpa a boca, gente. Mas com esses caras que não eram para estar lá dirigindo, tomando as decisões do São Paulo, fica normal. Nós não precisamos mais sonhar com o Michael. Eu adoraria o Michael hoje no São Paulo. A gente tem total capacidade. Muito provavelmente não fique no Flamengo, né? Não vai ficar no Flamengo. Tem ainda mercado lá fora. Adoraria o Michael. Só que a gente olha hoje um cara igual ao Michael como uma coisa impossível. Não dá. Para Juan Tressoldi e Michel Araújo tem dinheiro, né? Para Marcos Leonardo e Michael não tem de jeito nenhum, né? Não é estranho isso? Então, entrando um cara que se importa com futebol, tem que passar a ser normal a história de jogadores igual Michael, Cebolinha, até mesmo Marcos Leonardo, para quitar as dívidas, não é nem quitar as dívidas, né? Quitar as dívidas é óbvio, mas para fazer as coisas de forma mais saudável e poder comprar depois, amanhã ou depois. Porque o Flamengo e o Palmeiras estão fazendo isso, tem vários clubes fazendo isso, Cruzeiro. Então dá, é óbvio que dá. E com o Diego Fernandes aí, a história dá para mudar demais, de forma maravilhosa, de forma inédita. Uma coisa que eu não esperava para agora, eu sabia. Eu já imaginava que iria ter um caminho para isso, para um cara assumir alguma coisa nesse sentido, porque do jeito que tá não dá mais, acho que nem para essa corja que tá lá. Chegou no limite do inaceitável no São Paulo. Agora, aparentemente, nós estamos renovados de esperança em algo maravilhoso que finalmente está acontecendo. Pelo menos começou, temos um começo, temos uma iniciativa de algo maravilhoso que já era para ter acontecido há muito tempo. E que eu achei que fosse demorar mais ainda para essa corja deixar acontecer. Tô muito animado, tô muito feliz e vou apoiar.